É neste sábado que você vai trocar o aperto pela liberdade. Sábado. Que os indicados por Jair Messias Bolsonaro para o STF são problemáticos, a gente concorda, né? A gente sabe, inclusive, da relação deles ali, entender o que é crime, o que não é crime. Mas no caso envolvendo, em específico, o ministro Cássio Nunes Marques, a gente pode dizer aqui que ele seria supostamente o amigo do crime. Além de estar para cima e para baixo com Gustavo Lima, indivíduo investigado ali por suposto crime de lavagem de dinheiro, dois foragidos, ao menos, da justiça brasileira, envolvidos em esquemas também ali de casa de aposta, estavam ali no aniversário do Gustavo Lima na Grécia, com a presença do governador de Goiás e com a presença do ministro do STF, Cássio Nunes Marques, que inclusive, assim como os bandidos foragidos, viajou de carona em uma aeronave que pertenceria ou que teria ligação com o cantor Gustavo Lima. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque o STF e os ministros da corte estão revoltados com Cássio Nunes Marques. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a você que colabore também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo para você e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso não consiga fazer a leitura do nosso QR Code aqui no alto, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, eu peço a vocês que colaborem também digitando o nosso endereço de Pix, que é esse que aparece aqui embaixo, ohistoriadoroficial@gmail.com. Como vocês devem ter acompanhado, lamentavelmente, a justiça brasileira entendeu que Gustavo Lima não seria, em tese, uma ameaça, né? E que, por conta disso, acabou devolvendo ali para o Gustavo Lima o seu passaporte, que teria tido a suspensão ali, né? E outras cautelares que deveriam ter sido aplicadas contra o Gustavo Lima foram suspensas. A alegação, inclusive, no pedido ali que tinha sido feito inicialmente pelo Ministério Público, é que nem a prisão preventiva do, entre aspas, embaixador deveria acontecer, porque isso geraria um constrangimento ilegal. E a gente está falando de um cara que tem poderio financeiro e estrutura para se evadir do Brasil a qualquer momento, quando quiser e como quiser, que tem propriedades, inclusive, em outros países, tem uma fortuna, inclusive, em outros países, deu fuga, de acordo com o que entende a justiça, para dois foragidos da justiça brasileira envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro, onde supostamente ele é sócio, mas mesmo assim a justiça entendeu que ele não representa risco nenhum, né? Estranhamente, ele recebeu, horas antes de receber ali a emissão do pedido de sua prisão preventiva, ele se evadiu do Brasil para passar um período em Miami, local que ele tem uma mansão de cerca de 60 milhões de reais, inclusive, e os membros do STF estão revoltados com o Cássio Nunes Marques. Por quê, Carlito? Porque o Cássio Nunes Marques estava no aniversário do Gustavo Lima no início do mês, na Grécia. Não só ele, como os empresários do crime supostamente ligados a ele, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que inclusive, segundo informações apuradas pelo Reinaldo Azevedo, ao saber que estavam ali dois indivíduos que eram, em tese, procurados ou investigados pela polícia, teria exigido que os indivíduos saíssem do barco, do iate ali do Gustavo Lima, ou ele sairia. Enquanto isso, o Cássio Nunes Marques, ficou lá good vibes, paz e amor. E eu tenho lido em alguns lugares, algumas pessoas comentando o seguinte: Carlito, mas na vida particular o ministro pode fazer o que ele quiser. Mas na vida particular isso, na vida particular aquilo. Lembrem vocês que quando você assume um grau de relevância e importância no serviço público, na sociedade, ou dentro da coisa pública, existem algumas regras que você também precisa seguir. Ninguém obrigou ele a se tornar ministro do STF, ninguém obrigou ele a aceitar o convite feito pelo Bolsonaro, a indicação feita pelo Bolsonaro. Ele aceitou porque ele quis. Então, se ele aceitou, ele tem de seguir alguns princípios que regem a coisa pública. Entre esses princípios, a moralidade, a legalidade, a publicidade. E quando ele tem encontro ali, por exemplo, com figuras envolvidas em crimes cabulosos, ele estaria violando o que se entende ser o princípio da moralidade. Então, ele tem sim de ficar incomodado, ele tem sim de ficar envergonhado. E aqui está o material publicado na CNN Brasil. STF teme desgaste de imagem com o caso Gustavo Lima. Ministro Nunes Marques esteve em festa com o cantor na Grécia. E segue o material.
O Supremo Tribunal Federal teme um desgaste da imagem com a investigação envolvendo o cantor Gustavo Lima, que teve o pedido de prisão preventiva decretado na segunda-feira. Isso porque o ministro Cássio Nunes Marques esteve na festa de aniversário de Lima em um iate de luxo na Grécia, no início de setembro. A viagem do artista Europa é citada na decisão judicial da juíza Andréia Calado, se não me falha a memória. Segundo fontes da corte, o contexto é ainda mais preocupante porque os foragidos José André Rocha Neto e a Isla Sabrina Rocha, sócios da casa de apostas Vaidebet e sócios do Gustavo Lima, também estavam na celebração. Na ocasião, o STF justificou que o ministro estava em Roma para um compromisso acadêmico e, entre aspas, como estava perto, passou para cumprimentar o cantor, que é amigo dele por ocasião do seu aniversário. Em um vídeo publicado no Instagram por um perfil de fãs do artista sertanejo, o ministro do Supremo Tribunal Federal aparece ao fundo aplaudindo o aniversariante na hora do parabéns. Logo após a festa, ele participou de uma videoconferência na sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Carlito, qual o problema do Cássio Nunes Marques participar de uma festa com foragidos da Justiça, com investigados por crimes? Artigo 37 da Constituição. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos lá. Quem garante, por exemplo, que o Cássio Nunes Marques não poderá tentar exercer com os seus colegas da corte algum tipo de influência para impedir que aliados do seu amigo Gustavo Lima ou do próprio Gustavo Lima não sejam ali, entre aspas, beneficiados por essa influência? Segundo, se você sabe que os indivíduos estão sendo investigados por condutas relevantes e sérias e que existe muita materialidade que comprova o crime, mesmo respeitando o devido processo legal, a gente sabe, né? Todo mundo tem direito ao devido processo legal, moralmente falando, é correto o ministro do Supremo Tribunal Federal estar para cima e para baixo com investigados em crimes sérios, que envolvem inclusive ali o impacto direto na economia popular? Não, não é correto. Ah, mas ele é uma pessoa igual a todo mundo. Não, meu amigo, ele não é igual a todo mundo, tá? Ele recebe um salário de mais de 40 mil reais, ele tem a despesa, parte das despesas dele custeadas com o nosso valor, e ele tem um cargo que pode, dependendo das decisões que ele tomar ali, interferir diretamente no cotidiano de todos os brasileiros. Se ele não quer deixar de estar indo para a festa na Grécia, no iate do Gustavo Lima, se ele não quer deixar de estar andando nos meios dos amigos dele ligados ao sertanejo ali, então ele faça ali uma pesquisa antes sobre a vida de cada um e busque saber onde ele vai. Sabe por quê? Tem lugar que não cabe a gente. Eu sou candidato a vereador aqui em Aracaju, inclusive deixa aqui para vocês que não tem candidatos a vereador aqui ainda, ó, Carlito Neto 18123, tá? Tá aqui os números da minha campanha, tá aqui o nosso CNPJ, tudo direitinho para seguir a legislação eleitoral. E eu vou dizer para você, por exemplo, se eu for eleito vereador aqui em Aracaju, aí eu sei que tem um cara que é um indivíduo que já foi preso ou que tem investigações graves contra ele, com muita prova, eu vou ficar para cima e para baixo do lado desse cara? Não, não vou ficar para cima e para baixo do lado desse cara. Ah, Carlito, mas ele tem o direito ao devido processo legal. E eu respeito que ele tem o direito ao devido processo legal. Mas imagina eu estando na coisa pública como vereador, estar para cima e para baixo com um cara que é investigado por fraudar a licitação pública, por exemplo. O que é que automaticamente o meu eleitorado ou a sociedade vai pensar de mim? Ó, se o Carlito tá andando com esse cara que já foi condenado, foi preso, está investigado por fraudar a licitação pública, tá algum esquema sendo organizado ali com o envolvimento do Carlito. Então, eu, como agente público, se eleito vereador, tenho de entender isso. A culpa não é do povo que questiona essas relações. Ao contrário, a culpa é dele, que sabendo que precisa seguir os princípios da administração direta e indireta de qualquer dos poderes, passa pelo que passa. Hoje, meu amigo, é triste a gente ver a situação do que está acontecendo. O Nunes Marques, inclusive, chegou a comentar, né, que a decisão da juíza estava mal fundamentada. Nunes Marques, que não consegue fundamentar uma decisão dentro do STF. Porque coloca à frente ali os seus interesses supostamente ideológicos ligados ao bolsonarismo, inclusive à frente da própria legislação, quando lhe convém, dizendo que uma decisão foi mal fundamentada. Carlito, você acha que a conversão da prisão do Gustavo Lima foi correta ou a suspensão? Eu acho que não deveria ter sido suspensa a prisão preventiva, porque ao ele regressar para o Brasil, já com os indivíduos em tese investigados, ficando na Europa, de carona no avião dele, isso mostra ali má fé, em tese, para a justiça. Ele não quer colaborar com a justiça.
apesar da prisão ser a exceção e não a regra, geralmente, se ele toma uma atitude como essa ou atua para que os responsáveis não sejam punidos, ele viola ali o que rege a coisa, o que rege o devido processo legal, de certo modo, e viola o motivo para o qual é plausível o seu pedido de prisão preventiva, presente no artigo 312 do Código de Processo Legal, processo penal, perdão. Então, eu não acho que a prisão preventiva deveria ser revogada. Mas como ela foi revogada, ao menos as medidas cautelares diversas à prisão deveriam ser mantidas. Cancelamento do seu passaporte, ou apreensão do passaporte, ou entrega do passaporte, tá? Proibição de algumas coisas que ele não possa fazer, o que não pode ficar como ele tá. Hoje o Gustavo Lima tá livre, leve e solto. Se ele nem quiser voltar pro Brasil mais, ele nem volta. Ele tem mansão em Miami, comprou uma mansão lá de 60 milhões de reais, ele nem volta. E isso impediria, em tese, o cumprimento da pena em uma possível condenação por um crime cometido em tese por ele. Porque quem leu a decisão, como eu li, da juíza Andréa Calado, eu sei que muita gente leu, ela mostra lá todo o emaranhado de empresas que foi criada ou que foi utilizada para lavar dinheiro. E que o Gustavo Lima não era um mero garoto propaganda, como a defesa dele e pessoas do entorno têm dito aí, né, em alguns lugares. Ele era sócio de 25% da Vai de Bet. Além de ser garoto propaganda, ele também era sócio. Comprou em julho uma participação de 25%. Então é triste a gente ver o ministro do STF com relações criminosas tão estranhas. Tão estranhas. Mas como a gente está falando de bolsonarista e bolsonarismo, nada no universo do bolsonarismo é estranho. Comenta o que você acha de tudo isso, compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado e como eu sempre digo no final de cada vídeo pra vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.